Para gravar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai começar mais esse plantão de estágio para veteranos aí das turmas de letras, história e matemática, né? E aí o plantão ele segue para os veteranos, ele segue de uma forma diferenciada. O aluno ele pode colocar no chat aqui a pergunta, ele pode abrir o microfone, conversar comigo. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu tô resfriada. E aí eu tô com essa voz muito legal, Ei, né? E professora. pode ser que eu tenha que parar, tenha que ressoar o nariz, mas é Ei, fica tranquila, coisa professora. de criança. Faz parte, professora. Coisa de criança. Vamos lá. Pode falar, Rogério, já que você está aí, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa Tudo noite, bem? bem, e você, meu querido? Eu enchendo a paciência da professora, mas eu tenho uma dúvida ainda, não sei se é dúvida dos outros alunos, a respeito, eu estou fazendo no Ensino Fundamental 2, numa escola pública, e são 45 minutos, professora, cada aula. Uhum. E a empresa dispôs eu fazer as 6 horas de estágio, eu consegui. A minha dúvida é, as 6 horas são de aula ou eu posso pegar e fazer uma outra atividade nessas 6 horas, ou tenho que assistir às aulas? Porque eu estou pondo, por exemplo, sexto A, assistir 90 minutos de aula, sétima A, assistir 90 minutos de aula. Está correto? Tenho que corrigir alguma coisa? É isso mesmo, Rogério. É aula, não é nenhum outro tipo de atividade. Certo. Sua licenciatura é história, é isso? Isto, professora. É aula, não tem outro tipo de atividade. Tá? E nas 100 horas conjugada, por exemplo, vai ter aquelas perguntas para a gente responder, que tem um relatório. Sim. Se essas 100 horas é de horas de aula, ou eu tenho que concluir juntamente com essa entrevista, porque é tipo uma entrevista que eu vou fazer com a diretora, para me saber, ela quer conversar comigo, para me preencher o questionário. Então, se, por exemplo, eu ultrapassar das 100 horas, vamos supor que eu fiz 100 horas de aula, por exemplo, e fiz 6 horas de entrevista, eu posso colocar ou não? Não, Então, porque me na, explica. É porque por isso na, que eu pus porque a na verdade, dúvida. se você. Porque é o seguinte. Hum, Se você está dentro da escola, você consegue, por meio, né, de conversa com o professor, conversa com funcionários, você consegue obter informações que estão no relatório. As certo, informações que estão no relatório, elas compreendem estrutura. E aí o que acontece? Você também pode fazer análise do documento que está relacionado, que é do estágio, então regimento, não é PPC, PPC do ensino superior, do ensino fundamental, é planejamento, é outro P também. Esqueci agora. é o PCNs. Não, tem um documento próprio da escola. Ai, não é regimento, Ah, meu Deus, é o plane, é o não é, projeto político-pedagógico da é o escola, PPP, é né? o PPP. Então, aí você faz a análise do PPP e lá, e dentro do regimento do PPP, tem todas as orientações que você precisa. Ah, Então, essa correto. conversa com direção da escola, etc., ela não é necessária. Ah, então tá bom, Isso não professor. é solicitado no relatório. Ah, tá. Não, 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 não assim. Eu digo que tem umas perguntas que a diretora viu o papel, né? Aí ela É, falou: eu te ajudo a responder essas perguntas porque é precisa isso. do PPP. É isso, do Então, PPP. através dele, eu vou te entregar nas suas mãos. Isso. E se você tiver alguma dúvida, eu vou te ajudando nesse relatório. Está Correto? correto, É professora? isso. Tá. E É eu isso. tenho. Você não vai fazer 6 horas de entrevista com o diretor. Ah, entendi. E no caso, eu escrevo no plano de atividade que eu fiz essas perguntas ou não há necessidade, é só as horas de aula? É só as horas aula. Ah, tá. E eu ponho um resumo só, né, professor? Por exemplo, Sim. sexto A, viu? História do Brasil. Eu só escrevi isso? Ou tem que escrever todo o planejamento da aula? Não.
Você pode colocar o tema da aula e atividade aplicada. Ah, então, nossa, professora, a senhora não olha, estou orando pela senhora para melhorar essa gripe Ah, eu aí, vou melhorar. Tem 1 quilo de medicamento ali, já tem uma sopa me esperando, já tem um tanto de chá. Pode ficar né? tranquilo que eu vou ficar bem. Tá. Então, olha, veja se eu estou no caminho certo. Entreguei a carta de apresentação, comecei no dia 26 de agosto, só que não tem nada datado que eu comecei. A diretora já me deixou, já me permitiu. Aí eu entreguei a carta e falou: a partir de agora você pode vir nas aulas. Aí eu começo 7 horas da manhã e fica até 1 hora da tarde, porque ela é um período de integral, ela é integral a escola, né? Então ela falou: você fique à vontade, o que você precisar. Então, estou falando das 7 da manhã a 1 hora da tarde. Aí, por exemplo, sexto A, como a aula tem 45 minutos, às vezes tem aula dupla. Aí eu ponho 90 minutos. É isso mesmo, É professor? isso mesmo. Tá. Então, eu estou no caminho certo. Me perdoe de tanto escrever, mas eu tinha as dúvidas. Não, E mas para isso que serve o plantão, para tirar as dúvidas. tem outros alunos que querem falar também, eu acredito nisso. Aham. E, e aí, aquele relatório, as últimas folhas, porque assim, tinha 2 modelos no arquivo, né, para você preencher. Tem uma, professora, que é 2 folhas para preencher. E a outra era uma folha única, mas era um modelo antigo. Acho que nem a professora falou, não pode usar aquele, né? Tinha um que era mais comprido assim, é diferente, é uma folha só. Então, a gente preenche as atividades, total de horas. Tanto. Esse não. O outro modelo que a professora apresentou é 2 folhas. Então, 2 folhas, depois total de horas. Estou fazendo nesse. Tá É certo? no modelo novo. Modelo novo. Aquele não pode usar o outro, né, professora? Correto. Então, tá tudo certo. No relatório de estágio, eu escrevo as perguntas, não é isso? Aquelas folhas em branco, as perguntas que eu devo colocar. E não precisa pôr Não, nada de aula. na verdade, você tem o relatório, ele tem as perguntas. Você faz o quê? Você preenche abaixo da pergunta, porque é um documento editável, né? Então, Ah, você já vai respondendo. E volto a dizer, se você fica todo esse tempo na escola, você já consegue compreender a dinâmica da escola. E sim. você já vai respondendo aquilo durante o seu estágio, Ok. Pode né? ser a caneta, professora, ou tem que ser pelo computador? É, Tanto faz, o que tanto ficar faz. melhor para você, Tá ótimo. Então, acho que é tá isso. bom? Acho que eu estou no caminho certo. Muito obrigado, professor. Nada. Então, assim, eu retomando, ver se eu estou certo. As 100 horas é só aulas, não são atividades, e eu escrevo um resumo Correto, do que foi efetuado. correto. E naquela folha ali em branco, né, porque tem 2 folhas em branco do estágio, depois das perguntas, tem as perguntas. Tem 2 folhas que saem impressa em branco. Aquilo é para escrever alguma coisa, professora? Peraí, que Relatório. eu vou até abrir a plataforma aqui para ver o que você está me falando. É que não dá para mostrar aí, professora? Eu Assim? vejo aqui, pela plataforma aqui, eu consigo olhar o que você está me falando. Você está fazendo estágio do quê? História, professora. Não, mas qual segmento, no caso? Ah, me perdoe. Fundamental 2. Fundamental 2. Então, história, você está na grade 2022, correto? Isto. Tá. Gente, alguém ajuda o Lucas, porque acho que ele tá com problema no chat aí, acho que ele não. Quem puder dar um apoio aí para ele no chat para explicar para ele que ele tem que clicar no botãozinho. Vamos lá. Lídia, eu vou mutar você um pouquinho só para eu poder responder a pergunta aqui do Rogério. Bom, Fundamental 2, modelo de relatório de estágio. Fundamental 2. Na verdade, são 5 páginas de relatório, né? Isto. As 2 páginas que saem excedente, na verdade, não são duas, é uma só.
ela é caso tenha algum tipo de observação, mas não é necessário ter preenchimento. Ah, tá. Está esse relatório de estágio e ela está em branco, professora. Eu Ó. vou compartilhar com você a minha tela. Ah, tá, professor. Eu tenho que aprender a usar esse aqui. O Zoom eu nunca Ó, usei. Ah, assim. eu acho que você Ah, isso. está vendo a minha tela aqui, né? Sim, professora. Então, na tela aqui, você consegue perceber o quê? Ele tem relatório, primeira, a segunda, a terceira página, a quarta página, que é assinatura, Isso, observações, bababá, e isso. tem uma em branco. Essa em Isso, branco, essa aí, professor. essa em branco é caso tenha algum tipo de observação. Se não tem nenhum tipo de observação, não precisa colocar. Então, agora eu compreendi. Eu vou pôr a data aqui, ó, período de realização do estágio. É do período que começou a aula até a última aula. É isso, né, É professor? correto. Perfeito, então. Muito obrigado, viu, professora? Deus Nada. abençoe. Né? Agora eu já pode passar se tiver outro aluno com dúvida. Ok, Muito obrigado. nada. Olá, boa noite. Boa noite, quem fala comigo? Letícia. Oi, Letícia, Você me tudo escuta bem? bem? Escuto, sim. Deixa eu perguntar. Eu já tinha, na verdade, mandado no fórum de dúvidas, mas eu ainda assim persisto com a dúvida. Tá, A escola que eu consegui um estágio, ela não era credenciada com a FAM. ok. Ligado na secretaria e eles falaram, ó, a escola precisa ser Ai, credenciada, assim desculpa. como você já tinha falado em outros vídeos. Aí eu perguntei qual que era o passo a passo para a escola se credenciar. Até a própria escola ligou na FAM e perguntou, e eles falaram que ia enviar o que eles teriam que fazer pelo e-mail da escola. Porém, eles não enviaram, demorou mais de uma semana para eles enviar, e aí a escola entrou em contato comigo e falou, ó, liga você para eles e relembra, né, porque às vezes esqueceu, aconteceu alguma coisa e acabaram não mandando. Ou o e-mail não chegou, enfim. Aí eu liguei lá, mandei mensagem em um e-mail que eles mesmos me passaram, que é estágio@vemprafan.com.br, e eles me enviaram agora 2 arquivos. Um é o modelo oficial do termo de convênio de estágio, e o outro arquivo é termo de compromisso, estágio, modelo geral com instruções. Seria esses 2 arquivos mesmo para a escola estar se credenciando ou não? Minha querida, eu vou ser bem sincera, eu não tenho a menor ideia. Por quê? Porque essa parte de convênio, ela passa toda pela secretaria. Eu não tenho contato com isso. Entendi. Então, se eles te mandaram a documentação, e é essa documentação que eles te mandaram, é essa documentação que você vai utilizar. Então Eu não tenho uma outra informação para você, porque eu cuido apenas da verificação dos estágios. Eu não cuido dessa outra parte que é burocrática. Então, de qualquer forma, eu enviei esses 2 modelos, esses 2 anexos que eles tinham me mandado para a escola, e vou pedir para eles estar assinando. E vou enviar de novo para o e-mail para eles. O que você pode fazer pelo mesmo e-mail que você recebeu a documentação é confirmar se é essa documentação mesmo. Sim, foi o que eu fiz, né? Né? Eles Vou ainda não novamente, né? Eu não cuido dessa parte do que é assinatura da FAM, de documentações que a FAM precisa assinar. Eu cuido apenas da verificação de estágios. Então, qualquer outro tipo de informação, eu não vou saber te responder. Mesmo quando o pessoal fala, a professora precisa de estágio para estágio remunerado. Eu sempre encaminho para o e-mail da secretaria da FAM. Ok, então. Tá Mas bom? então eu acredito que seja isso, porque assim, ficou meio confuso, sabe? Porque eles mandaram uma coisa para a escola e mandaram outra para mim e ficou meio sem sentido. Mas então eu vou, de qualquer forma, tá preenchendo esses 2 documentos, que na verdade é a escola que vai preencher, não sou eu, Sim. e vou estar pedindo para eles reenviar nesse e-mail para ver se dá certo. E outra coisa só, meio bestinha pergunta, mas só para confirmar, com relação a relatório de regência, termo de responsabilidade, a ficha de frequência de atividades e tudo mais, eu só vou mandar após eu fazer o estágio, certo? Após terminar a carga horária do segmento, sim. Ah, então tá bom. Então é isso. A minha dúvida mesmo era essa. Acredito que depois que eu enviar esses 2 anexos, eu já posso estar começando a fazer o estágio, né? Ou eles têm que fazer alguma liberação, isso você sabe me dizer? A escola que faz a liberação, porque ela precisa do convênio para liberar o estágio. Ah, tá. Então eu tenho que esperar realmente a FAM me liberar, é isso. Não é a FAM
enfim, alguém aí, veja, eu não entendo desse trâmite. Então, o que eu entendo é que a FAM ela faz o convênio e após o envio, a efetivação do convênio, a prefeitura ela libera você para a escola. Ah, tá. Ok, eu vou aguardar eles me responderem mais alguma coisa e vou enviar esses dois arquivos que eles me enviaram de novo, preenchido, Ok. para ver o que eles falam. Mas muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite, pode falar, Marcos. Tudo bom? Boa noite, professora. Na verdade, é um pedido e uma dúvida. Tá. O pedido é aquele que a gente já tinha conversado pelas mensagens. Eu mandei a documentação toda para a FAM, dia 1º de setembro. Até agora eu não tenho retorno nenhum do convênio de estágio. O senhor é do Rio de Janeiro? Não, eu sou de São Paulo. De São Paulo, qual cidade? Eu trabalho em São Paulo, mas o estágio eu vou fazer em Piquete, no Vale do Paraíba. Então, foi passado tudo para a FAM e o processo está lá desde o dia 1º/9. A gente não tem retorno, você faz a interativa. Mas aí você já mandou um e-mail questionando. Já, mas ninguém responde. Eu já mandei e-mail. Então, aí eu vou te fazer aí eu vou te pedir fazer uma solicitação, Marcos. Gente, na cadeia hierárquica, a professora é professora. Não, eu concordo com a senhora de tudo quanto é jeito. Aí o que acontece, Marcos? Pega todas essas informações dos e-mails que você enviou, né, das mensagens, todas essas informações e manda pela comunidade do seu curso para a professora Margarete. Eu já fiz essa pergunta para ela e eu fui até além. Esses dias, eu também sou professor da instituição, eu encontrei com o Osório. Eu até cheguei no Osório e falei, Osório, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu estou com o estágio na mão, mas desde o dia 1º eu mandei a documentação e não tenho retorno nenhum. Porque a gente fica, teoricamente, assim, né? Não tem um telefone com quem eu ligo, com quem eu falo, eu não consigo tirar essa dúvida, e aí? Nesse meio tempo já foi aí que quase 16 dias praticamente. Novamente, né, eu vou pedir para você mandar as mensagens de contato para a professora Margarete. Por quê? Aí a professora Margarete verifica com a secretaria qual é o problema em loco. Uhum. Tudo bem? E aí ela faz essa verificação. Porque tá complicado, porque o estágio está lá me esperando, eu estou aqui esperando e eu não consigo porque não tem esse convênio de assinatura, né? Porque o estágio lá exige, e aí a gente fica no meio termo, nem lá nem cá. Eu sei que existe um tempo, né, para fazer esse tipo de convênio. Eu volto a dizer, eu não sei o quanto tempo hábil é, mas aí eu peço que você encaminhe o seu problema, né? Mas pelo menos, né, um retorno para a gente, tá andando, daqui mais 3 dias, mais 4 dias, mais uma semana, mas pelo menos você tem uma noção. Porque do jeito que tá, a gente acha que tá tudo parado ou não tá andando. Acredito que não. Ou não tem retorno. Porque existem convênios, eu sei que os convênios eles têm um tempo para que possa ser efetivado. Quem pode responder isso melhor é a professora Margarete. Tá bem? Tá ótimo. E a outra, professora, é que eu solicitei uma dispensa. Isso demora o quê? Só no final do semestre que vai ser avaliado, não vai? Não, ele vai ser avaliado, Marcos, mas é o que acontece? Normalmente tem uma grande demanda de material para fazer verificação. Até o final do semestre, todos os materiais eles são verificados. Ah, tá. É porque lá, como não falava assim, você tem um prazo até dia tanto, alguma coisa assim, eu não saberia dizer se tem um prazo assim até para vocês executarem esse processo todo, ou se é só no final do semestre mesmo. Eu tenho até o último dia do semestre para poder fazer a verificação. O estágio ele não anda como as disciplinas comuns, né? Estágio depende da demanda. E no caso, então, depende da demanda e urgência. Então, o que é urgência para nós? Alunos que estão se formando. Perfeito. Não. Então, como acredito que não seja o caso, segue o contexto comum, né? Tá bem? Não, perfeito. Era só mais ou menos o que eu tenho de dúvida, é essa dúvida a priori, né? E esse apelo aí de tentar achar como que está o processo, porque a gente fica Volto a trazer a questão. Entre em contato com a professora Margarete,
ela conversa diretamente com a secretaria e faz a verificação do seu caso. Porque Porque estamos... normalmente quem faz esse tipo de verificação é o coordenador de curso, Uhum. tá bem? Ótimo, então. Muito obrigado. Nada. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat. Boa noite, professora. Só um minutinho, João, deixa eu responder. Acho que a Lídia. Eu estudo letras, posso traduzir como estágio? Então, Lídia, me explica melhor o que é esse traduzir, né? Porque não dá para ser um estágio de qualquer, assim, tradução do quê, para quem, onde, né? Mas tradução é uma possibilidade para espaço não escolar. Ana Rita, olá, professora, para espaço não escolar, tipo visita museu virtual, vocês vão mandar algum link? Todas as informações, Ana Rita, estão dentro da sala de estágio. Todos os links possíveis, as documentações, os vídeos de orientação, eu vou pedir para você dar uma olhada nas documentações lá, tá bem? Pode falar, João. Professora, eu não sei também se a senhora vai conseguir, se está na alçada da senhora para me ajudar, mas eu havia solicitado também para iniciar o estágio e eu entrei em contato na última aula, a senhora falou para fazer contato com a Margarete. Entrei em contato com a Margarete, ela pediu para eu enviar um e-mail para o estágio@vemprafam. Eu enviei e pediram para abrir um requerimento. Aí eu abri o requerimento e eles me enviaram um documento, que foi esse mesmo documento que a colega aí falou que recebeu. Eu enviei para a Secretaria de Educação aqui da cidade, e aí eles retornaram falando que não era aquele documento, que aquele documento era para estágio remunerado. E não é o meu caso, meu caso é estágio obrigatório. E aí eu tô meio perdido, não sei o que fazer. Você recebeu por e-mail essa documentação, correto? Isso. Tá. No mesmo e-mail que você recebeu, você manda como resposta que o caso é para convênio com prefeitura. Certo. O convênio com prefeitura é outro procedimento, né, gente? Porque o convênio, ele é o quê? A FAM, ela faz um convênio com a prefeitura. Então, eu acredito que seja realmente uma documentação diferente. Tem que passar... É burocrático, gente, porque sim. a FAM, né, a gente está pensando em especificidades. Então, cidades que... o convênio ele vai acontecendo conforme a demanda. Então, Sim. quando ele é aluno, então, aí você traz o e-mail, fala, olha, no caso, né, se for necessário, abre um novo requerimento e traz, olha, a documentação enviada é para convênio com prefeitura, não Sim. para estágio remunerado, e aí eles vão tomar o procedimento. Sim. E a pessoa também me questionou que a documentação que eles precisam tem que ter carimbo da FAM e a assinatura do responsável pelo curso, que eu imagino que seja a professora Margarete. Então, mas isso passa por secretaria, perceba? Ah, tá. Essa Entendi. Gente, a documentação que passa pela sala de estágio para a coordenação, e por mim, é a documentação que ela já está validada. Outras documentações, elas passam pela secretaria, e aí elas vão chegar na professora Margarete, de alguma forma. Certo. Tudo bem? Tudo bem, então. Era só essa a dúvida mesmo, Tá professora. bom. Então, eu acredito que a minha tenha ocorrido a mesma coisa, porque o meu também é estágio obrigatório, e se ele falou que enviou o mesmo documento que o meu, então acredito que o meu também não seja esse documento, né? Eu não sei dizer, porque eu não conheço a documentação, gente. Eu não consigo auxiliá-las nesse caso. Então, talvez precisa verificar se é uma documentação para estágio remunerado. Tá? Ana Rita, olá, professora, para espaço no escolar, já respondi isso aqui. Da Lídia. Perguntei de novo o negócio. Sim, Lucas, desde que seja... Lucas faz a pergunta, né? Se eu fizer estágio na biblioteca da escola onde eu estou fazendo o meu estágio supervisionada, foi considerada como espaço não escolar? Sim, né?
desde que seja à parte, né? Então, não pode estar dentro da mesma carga horária de segmento que você está fazendo estágio. Não sei se ficou claro. Não, Lídia, você pode fazer tradução para outra língua, de português para língua estrangeira. E aí, o que que acontece? Mas tem que estar vinculada a uma instituição, porque alguém tem que assinar o seu estágio. Então, vocês, vamos supor, se você está fazendo esse trabalho como uma tradução autônoma, não pode, né? Somente se você estiver vinculado a uma instituição com o CNPJ e as devidas documentações, e alguém responsável, né? Professora, Só um minutinho, Rogério, estou lendo a pergunta do Rafael. tá, me perdoe. Rafael, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual semestre você está? Né? Eu tô no ano que vem termina, né? Então, sexto semestre, é isso, né? Sexto. Você está no sexto. Quais estágios de forma remota você fez? Eu lembro que eu fiz todos que foram disponibilizados nesse tempo de pandemia, né? É justamente essa minha dúvida, que eu me lembro, já totalizavam umas 300 horas. E aí faltava somente as 100 horas de regência, não é? Vou ver aqui. E aí eu tô tentando consultar lá para confirmar isso. No portal do aluno, só vai aparecer, não só vai aparecer sua carga horária de estágio quando você estiver próximo da colação de grau. Entendi. Aonde que você faz a verificação do seu estágio, né, dos estágios realizados? Na sala de estágio supervisionado, no campo notas. Então, vamos verificar aqui sua questão específica. Antes de eu responder qualquer coisa. Rafael do quê? Rafael Sobrinho Bicalho Brum. Não tem nome mais fácil, não? Vamos lá. Ai, caramba. Que sistema ele roda? Ah, agora eu vi aqui, tá aparecendo 300. Então, tá respondido, né? Observador digital 150 e envio de espaço não escolar 150. Então, você tem... O que você fez no observador digital foi o quê? O que eu me lembro foi assistir às aulas do De qual segmento? centro de mídias. Tá, mas qual segmento você fez? Era fundamental e ensino médio, dos dois eu fiz. Então, na verdade, você tem que fazer regência. Regência, né? É as 100 horas de regência só, né? Regência. Ah, beleza, essa é a minha dúvida. Tá bom. Obrigado. Nada. Pode falar, Rogério. Professor, aquele seguro de estágio é necessário nesse momento ou eu posso fazer tranquilamente o estágio ou vai ser cobrado depois de mim? Cobrado por quem? Assim, não. Na hora do estágio vai ser pedido esse papel ou se eu não tiver, não tem problema? Depende da escola, Rogério. É? A escola solicitou o seguro? Não. Então, Não, não falou nada. Não precisa daí? Eu não sei como funciona, mas é por isso. Mas aí que tá. A documentação que é pedida é escola. Ah, Então, a FAM ela tem, né, tem a questão do seguro do aluno. Quem pede esse seguro é a escola. A escola pediu? não. Então, não. Então tá bom, fechou então, professora. Tá ótimo, então. É meio bobo, né? Mas é. Só se a escola sugerir esse seguro. Eu pensei que era obrigatório ter esse seguro no tempo que eu estava dentro na escola. Se a escola não pediu seguro, não, Não precisa. Então tá ótimo. Perfeito, senhor. Me perdoe a pergunta, mas
É que eu vi esse negócio do seguro, eu falei, eu não preciso, no caso está funcionando tudo normal, está com tranquilidade, então não há Se você está necessidade. fazendo estágio, tá tudo bem, tá tudo. Segue o jogo. Ah, perfeito. Obrigado, professora. Me perdoe, Nada. viu? A pergunta. Escola de línguas estrangeira. Pode fazer, não tem problema nenhum. Tanto é, escola de língua estrangeira é considerado espaço não escolar. Tá? Obrigada, Peregrino. Eu vou melhorar, tenho certeza. Tem um tantão de remédio ali me esperando, a sopa já tá quase ali no ponto, o chá também já tá. Juliana, qual é o seu curso? Independente se você atua ou não atua ou não na educação, carga horária de estágio é obrigatória. Então, você precisa fazer o estágio para terminar seu curso. Silvana, professora, eu fiz estágio online e não consta no relatório de estágio. Verifiquei no observador de Eliseu 150 aparecem as horas como realizadas. Qual é seu curso, Silvana? Boa noite. Meu curso eu faço história e eu fiz as 150 horas online. Na época eu tive até um probleminha para mandar as aulas, aí eu tive ajuda do pessoal da FAM, mandei, foi confirmado, consta lá 150 horas realizada no ensino médio e fundamental 2, mas quando eu entro para verificar, ele não aparece essas 150 horas. Vamos olhar então, Silvana. Silvana Eulália Medeiros. Vaziniak, isso mesmo. Não, esse nome eu nem ia falar, porque eu não tenho capacidade para isso, né? Silvana, aonde que você está vendo a sua carga horária de estágio realizada? Ali no observador digital. Na nossa última aula, eu tinha levantado isso, você falou para mim, vai lá e olha no observador digital, porque ele ainda existe para o pessoal que já tinha realizado. Aí realmente eu fui, olhei e tá Então, lá. ó, vamos lá. Eu estou dentro da sala de supervisionado de história. Eu estou olhando o seu relatório, o seu campo de notas, e você tem a carga horária de observador digital lançada lá. Ah, então é eu que estou atrapalhada, eu que não sei ver. Desculpa. Porque, na realidade, quando eu olho lá no observador digital, aparece. Não é no observador que você tem que olhar no seu campo de notas da sua sala de estágio, supervisionado. Então é isso, desculpe. Eu estava imprimindo o relatório, aqueles relatórios parciais que a gente tem, eu fui imprimir ali, porque, na realidade, eu fui levantar toda a documentação já para poder, né, terminar o estágio. E lá tem realmente as horas complementares, tudo, e nada me aparece no estágio, e nada, eu já estava tendo um treco. Você está matriculada numa sala específica, sala de estágio supervisionado História. Isso. E lá tem um campo de notas. Lá no campo de notas tem um item que é observador digital. Essa carga horária já está lançada. Ah, então ótimo. Então eu preciso fazer só 150, que Não, seria... você precisa fazer Não, 250. 250, perdão. Eu tenho que fazer a regência e... Não sei. Nem eu sei, né? Na verdade, eu vou lá olhar direitinho, mas eu acho que a regência e as horas não... obrigatórias não dentro da sala de aula. Eu não sei agora. Eu não sei o que você fez. O que você fez no observador digital? Na realidade, eu assisti às aulas, né? Eu participei das aulas lá online, né? Tanto no ensino médio como no Fundamental 2. No site lá que eles mandavam, né? Então, você tem que fazer regência e espaços não escolares. Isso mesmo.
É que eu não lembrava. Espaços não escolares. Isso mesmo. Tá ok, professora, muito obrigada. Assim eu fico mais tranquila, já vou providenciar isso. Nada. E vai tomar um Naldecon para melhorar. Não, ele não serve para mim, não, Decom. Não, você Não. tem alergia? Não, não funciona. Ah, você tinha. Então, melhoras. Muito Obrigada. obrigada. A Juliana traz, não consigo fazer estágio durante o dia, faz à noite. Escola noturna, tem. Matemática. O que que a Juliana perguntou da matemática, meu pai? Deixa eu voltar aqui. Então, Juliana, vamos lá. Então, se o seu curso é matemática, você precisa fazer os segmentos de Fundamental 2, ensino médio, espaços não escolares e regência de Fundamental 2 e médio, normal. O que você pode enviar sobre o seu trabalho é você enviar uma dispensa de horas de estágio, que é no máximo carga horária de 150 horas. O restante da carga horária você precisa realizar. Pode, Sandra, pode fazer no Kumon, sim. Eu não sei nem qual é a sua área, né? Mas pode. É matemática. Pode. Mais bom. ainda, né? Porque Kumon só puxa duas áreas que ela puxa mais forte, é português e matemática. Sim, tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que eu não sei se eu respondi todo mundo. Professora, eu É você de falando... novo, Rogério? Ai, vai, eu vou... Olha, eu vou cobrar de você. Hora extra. Hora extra, professora! Até uma outra professora, eu não me lembro o nome dela, que ela, atividade complementar, sabe? No final de cada semestre a gente vai ter, Rogério, você está por aqui de novo? De novo! Professora, Rogério, no dia da sua formatura, você, por favor, você me leve um presente muito, muito bom. Vou levar da Cacau Show para a professora, Não, pode não, ser? tem que ser mais caro que isso. Nossa, professora! Eu tô merecendo um Lindt. Vamos lá, Copenhagen, gente. Copenhagen. Eu tô Pode ser? merecendo um Lindt, vai. Eita! Não, Tem que comprar com o Cacau Show. Não é nada. Pode falar. só queria compartilhar com a professora uma coisa boa que estou aprendendo na aula, no estágio, né? Porque a professora em si, a escola em si, ela dá liberdade para mim. E tem 2 alunos com inclusão. E, nossa, eu participei, eu até chorei na hora, assim, de emoção. A professora falou, esses alunos aqui, eles são especiais. Sim. E na hora da prova, a professora deu com consulta. E essa consulta não é aquela consulta que fala assim, vamos colar, não. A consulta que ela fez foi com o propósito para ver como que eles foram em sala de aula, porque ela falou, eu dei tudo na lousa, eu dei, tá mastigado. E esses alunos especiais, eles desenvolvem muito bem, e me chamou a atenção que desenvolveu melhor do que os outros alunos. Eu vou explicar assim, professora, de fato, me emocionou, porque eu falei para foi uma das aulas, eu falei assim, o nome dele é Lucas. Lucas, todo mundo fazendo a bandeira do Brasil. E ninguém assim se esforçava. Eu falei, olha, vamos fazer. A professora colocou e todo mundo tentando fazer. E o Lucas, ele estava com o caderno fechado na bolsa. Eu falei, qual o motivo, né? A professora deu a liberdade, eu falei assim, Lucas, vamos desenhar a bandeira do Brasil? Professora, a senhora não acredita. Ele pegou, ele fez do jeito que eu falei, copiou, só faltou pintar. Então, eu acho que o estágio é importantíssimo nisso, porque eu estou lá 6 horas dentro,
Eu pego sexto A, sétimo A, oitavo A e nono A. Um pouquinho de cada um que a gente coleta, a gente aprendemos. Sim. Então, por exemplo, na hora da regência, eu acredito, a professora falou assim, é um desafio você fazer uma regência. Mas eu senti mais à vontade, porque ela me deu o livro didático que eles usam, né? Falou, desse livro vai ter o planejamento, a gente vai te ajudar. É uma aula de regência, professor, para cada período, Fundamental 2 e um ensino médio? É isso, no caso de letras, história e matemática, sim. Então, eu vou ter que pôr uma aula de regência fundamental 2 e uma Uma de médio. de médio. Era isso, eu gostaria de compartilhar com a Eu professora. vou trazer um adendo, tá, Rogério? As pessoas, elas têm um falso engano, que elas acreditam que alunos com necessidades especiais são pessoas que não têm capacidade. Exatamente. Isso é um fator problemático, porque não é isso. Dos meus alunos que eu tenho que a gente fala, né, que são laudados, né, com laudo, que precisam de necessidades especiais, eles são muito mais compenetrados que os alunos que não têm. Concordo com a professora. E a maioria deles, eles adoram atividades que tenham relacionadas a desenho. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um aluno que, desde o primeiro momento que eu tive contato com ele, eu vi ele desenhando. Ele faz desenhos magníficos, magníficos. E eu sou da área de letras, então, na escola que eu trabalho, eu dou aula de literatura. E aí, o que aconteceu? Esse aluno, eu falei, e eles têm leitura obrigatória, né? E são leituras pesadas. E aí, o que eu combinei com os alunos com todos os alunos, não é com o aluno, com todos os alunos. Hoje a gente tem tantas ferramentas educacionais, inclusive o audiobook. Então eu falei assim, gente, se vocês não conseguem fazer a leitura da letra, né, da linguagem verbal, utilizem o audiobook, utilize a favor de vocês, né? E aí o que aconteceu? Cada um se virou de um jeito. E esses alunos em específico, inclusive esse aluno, e eles têm que fazer uma prova, eles têm que fazer um trabalho sobre o livro. Eu combinei com ele o seguinte, que ele deveria fazer ilustração de 4 cenas do livro. 4 cenas que ele considera mais importante. E ele apresentou as 4 cenas que ele considerava importante. Inclusive, ele conseguia contar a história. Olha só, você está vendo? Isso emociona. O que você pega, se você pegar qualquer outro aluno, não vai fazer. Ao contrário. Ele vai pela ferramenta que é mais óbvia, que é a busca Google. Exatamente. Então, esse relato seu, ele é importante porque é o seguinte, você consegue perceber que a necessidade especial não é que é a incapacidade, não existe incapacidade, ao contrário. Você pode ter a lentidão, você pode ter N nãos, mas não ter capacidade cognitiva. Para eles é ao contrário. Então, tem aluno que eu já sei o seguinte, que ele ele não consegue, dislexia, vamos supor, ele não consegue ler, a leitura dele é prejudicada. Fala aqui, senta aqui comigo e me conta. Eu já vou utilizar nas minhas aulas muito mais o que? Imagem. É a fala. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para a questão de inclusão na escola, a primeira coisa que a pessoa pensa é na cadeira de roda. Porque é locomoção, ou porque
como é que se diz? A cegueira, enfim. Exatamente. E não é, não é. E aí, eu tenho um aluno que ele tem um transtorno, que é um transtorno que há pouco tempo foi estudado, que chama TOD. Ah, esse mesmo, professora, esse mesmo. Aí a professora falou tudo. É TOD, lembrei. O TOD. Isso. O TOD, o que que é, para quem não conhece, o que que é o TOD? O TOD, antigamente a gente falava assim, aquele aluno que não fazia nada, que só brigava, que... O TOD ele é um transtorno que ele é diagnosticado, que é o quê? Você é a figura de autoridade. O aluno é contra alguma figura de autoridade. Exatamente. Então, ele vai espernear, ele vai quebrar, ele vai bater, ele vai muitas coisas. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas tem um monte de aluno assim, né? Provavelmente. Então, Ele não está todos devidamente diagnosticado. E eles são tão assim, professora, cortando um pouquinho, professora, mas eles são dóceis, porque Mas quando eu acho que esse aluno que você falou não é TOD. Não, esse ele fica longe. Esse fica Não, longe. esse não é TOD. O TOD, você sabe aquele aluno, aquela criança que você fala para ela assim, arruma o brinquedo, ela faz assim? Ah, é o sentido contrário Não, da que ela situação. fala para você não. É imediato. A criança que tem TOD, o adolescente que tem TOD, porque o TOD ele desenvolve a partir dos 8 anos de idade. O que que acontece? Ele na hora fecha e fala para você não. E ele vai falar não para todo mundo, para coordenação, para direção, para todo mundo. E ele só fala não, professora, ele nunca vai Ele agir. ele não aceita a figura de autoridade. Ah, entendi. O TOD, ele não aceita a figura de autoridade. Entendi. Provavelmente esse aluno que você Eu... está trazendo é outro laudo, é outra coisa. Porque normalmente o aluno que desenha, Ele vai na PAI, isso eu sei que ele vai na PAI. Então Agora... ele tem autismo. É autismo, acho. Então. Né? Outra Isso. coisa. Porque o que acontece? Normalmente, essa criança que desenha muito bem e gosta de desenhar, ele é receptivo. Exato. E você fala diretamente. E assim, ele não olha no seu olho. Ele não olha. Esse ele olha. Ele olha para mim. Então, ele olha para você, mas percebe se ele olha para outros colegas? Não. Ele não deixa, ele também não gosta que toquem nele. Ah, tá. Eu só pedi para ele a folha. Aí ele falou assim: não tenho lápis e não tenho borracha. Eu lembro disso. Aí eu falei: então, eu falei que a professora falou: pode me emprestar do coleguinha. Aí eu peguei, o outro aluno me emprestou e ele foi pronto a começar. E do jeito que eu falei, professor, pega, carrega, arrisca. Ele fez de acordo com... E ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Isso é inclusão. Entendeu? Ele ficou muito feliz, porque... Isso é inclusão. Agora, esse TOD, a professora falou, tem que descobrir qual é o aluno, que ela falou que é vulcão, ela falou que é um vulcão, não pode mexer nele que ele explode. É isso, professora? Seria mais ou menos isso? Ele não explode, mas toda vez que conforme você vai falando assim para ele, faz isso, faz aquilo, ele vai fechando e ele vai falando não. Ele se irrita. Ele é contra a figura de autoridade. Viu, professora? Mas na formatura, eu moro na cidade de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Tá perto, vem na formatura que tá tudo certo, mas já falo, eu Olímpite, tá? Eu sou professora que eu sou chique. Ah, tá. Mas eu vou levar assim, professora, eu tenho que conhecer a FAM presencialmente, porque a gente estuda à distância, né? Mas, assim, vocês como professores também, para mim, é um desafio, porque não é fácil vocês estarem de uma tela, a gente se vê, né? Mas eu estou aprendendo bastante. Que nem eu falei para a professora de inclusão, eu fui mal na prova, professora. Nossa, eu chorei mesmo.
porque eu nunca tirei 0,1. Nunca tirei na minha vida, de verdade. Eu me esforcei, mas eu falei, não vou desanimar, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não dou aula, eu já vou falar sincero para a professora, tem outra área, né? Mas o meu sonho é dar aulas. Então, eu me empenho, eu estou na sala de aula, eu falo assim, vamos ver o que eu devo fazer na sala de aula, vamos ver como reage. E eu converso com os professores, né? E tudo que puder eu faço. A professora deixa eu livre. Fala, oh, professora, eu posso ajudar um aluno? Porque uma coisa que a professora falou, e é fato, você vai ter a oportunidade de dar uma aula, sim, mas nunca chegue abrindo a geladeira, no nosso português. Não vai chegar abrindo a geladeira e querer invadir. Mas eu falei, olha, professor, eu vou ter que ter uma aula de regência, eu preparei a professora, não tem problema, você está aberto as portas, agora, e eu vou te ajudar. Então, tem o WhatsApp dela, tem o contato, só uso em caso emergencial. Mas, assim, esse feedback, não sei se os outros alunos passam por isso. Não, provavelmente. É muito acolhedor. Olha, eu até choro. A diretora falou para mim, ó, a partir de hoje assinei a carta de apresentação, né? As portas estão abertas. Se você quiser conversar com os professores, pode conversar. Quer assistir uma aula diferenciada em outra? Por exemplo, você está no 7º A. Eu quero ir lá no 8º A. As portas estão abertas, né? É importante passar por salas diferentes. Eu não vou poder ficar mais por causa que a empresa também, né? Ela falou, olha, eu te dou a oportunidade, mas depois a gente dá um jeito, né? Como a professora falou, abrir a porta, mas também depois a recompensa também. É isso. É isso. O Rogério, desculpa, professora, bater muito a porta aí, mas eu sou assim, eu sou falante, mas é uma coisa gostosa que eu estou aprendendo com a FAM, né? Porque a FAM é uma faculdade pelo qual li sobre ela já não é mais uma faculdade, ela é um centro educacional. Li no MEC, a nota de vocês são ótimas, né? Vocês têm até medicina, então, parabéns a vocês, professores, porque não é fácil, né? A gente é aluno, assim, a senhora foi aluna também, e estamos juntos. Então, a hora que eu vou entregar o estágio, espero que a professora goste. Estou anotando, né, esse resumo de aula. Se fosse para anotar tudo, daria um livro, né, porque é muito, muito enriquecedor o estágio. É isso, professor. Agora, se os outros alunos quiserem falar, mas eu vou... perguntou aqui, né? Se Pode Deus, falar, Rogério. Se Deus quiser, eu vou na formatura com a professora, vou conhecer os professores, né? E eu sou uma pessoa assim, eu gosto de estar lá na sala de aula, porque a sala de aula é um aprendizado, não só para mim, mas os alunos gostam de mim. Chega, mas você é professor? Eu falei, tenham calma, estou aprendendo com vocês, né? Eu chego a eles e falo, ó, eu estou no meio de vocês também, porque os alunos com a inclusão, tem aluno que chegou na prova, falou, olha, terminei a prova e esses lentos aí, né? Não vou falar a palavra, né? Que eles falaram um pouco mais alto, mas eles têm lentidão, professor, aí eles não... Eu já terminei a prova, eu posso ir embora. Aí a professora falou, ó, então, quando você pegar um vestibular, você vai ficar 3 horas sentada numa cadeira e você não pode sair. Então, você tem que saber esperar o seu tempo, né? Isso do 6º ano, tá, professora? 6º ano. Então, a gente pega essa experiência. Sim, certeza. Obrigado, viu, professor? Obrigada, Obrigado Rogério, mesmo. pelo relato. Que isso. A Lídia pergunta, né? Posso fazer um estágio não no Brasil, mas, por exemplo, na Argentina? Pode. Desde que a instituição ela esteja devidamente, né, devidamente legalizada, etc. Não tem problema nenhum. Tanto é que a gente tem alunas, né? Tem uma das minhas orientandas de iniciação científica, ela mora em Angola. E ela está fazendo o estágio dela lá, né? O Lucas, eu tenho uma dúvida sobre regência. Tem
temas específicos para a gente fazer as aulas, ou a gente que escolhe? Tem tema específico, Lucas. Tem que estar relacionada às questões, a questão da cultura afro-brasileira e africana, tá bom? Tem lá as orientações, estão na plataforma, tem um vídeo que eu falo da regência, das possibilidades, etc. Nada. Gente, mais alguma dúvida, alguma inquietação? Menos o Rogério. Professor, eu estou proibido de falar, né, professor? Tá, você tá. Estou proibido. Você tá. Tá Você é certo. bom aluno para fazer iniciação científica, Rogério. Eu tenho que aprender muito com a professora ainda, muito. Você é um bom aluno para fazer iniciação científica. Obrigado, viu, professora? E, ó, eu vou visitar ainda a tribo indígena, professora. Lembra? Ah, que foi do coisa. Mas se Deus quiser, um dia eu vou sim visitar. É o meu sonho, é os dois lados da moeda. E, aliás, eu não posso falar mais. Não, não pode não, Rogério, tá proibido. Professora, se eu for museu, ganho hora de estágio, desculpa, não. Juliana, não. Juliana, o espaço não escolar digital é apenas para visita a museus virtuais. Tudo bem? Então, vamos supor, eu vou ali no museu, vai dar hora de estágio? Não. É conforme as orientações que estão na plataforma. Tá bem? Obrigada, Gleice. Aqui. Pois é, à noite. Sim. Então, porque tem escolas à noite. No caso, no curso de vocês, tem Fundamental 2 e Médio. E EJA. Então, não existe por que não. Né? Curso preparatório serve? Serve. Espaço não escolar. Se não é Fundamental 2, não é Médio, é espaço não escolar. Bom? Bom, gente, eu vou indo. Tá na minha hora. Tem mais alguma dúvida? Nada. Tudo bem. Pessoas, vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amiga do rei. E uma boa sopa me espera e um belo chá. Gente, fiquem bem, saúde e paz sempre. Um bom final de semana para vocês. A gente se vê. Até mais, gente. Tchau, professora. Boa noite, Tchau, melhoras, obrigada. tá bom? Obrigada.